falar sobre os cuidados com o aparelho locomotor. Nosso convidado é o médico ortopedista Alexandre Cury. Participe, mande sua pergunta no 16 99723 7684. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. Doutor, muito obrigada pela presença, uma boa tarde para o senhor. Eu começo perguntando quais são hoje os problemas ortopédicos mais comuns que chegam ao consultório. Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Hoje no consultório, os pacientes de idade, eles apresentam basicamente os dois problemas mais comuns, que são a artrose e a osteoporose. Os pacientes de idade, principalmente após os 50 anos de idade, frequentemente eles apresentam essas doenças. Para a gente ter uma noção da percentagem que isso acontece, depois dos 50 anos, em torno de 50% das pessoas vai ter algum tipo de artrose em alguma articulação do corpo. Já a osteoporose, ele é mais comum nas mulheres após a menopausa, normalmente entre 50 e 55 anos. Então, já aproveitando esse gancho aí, o sedentarismo seria um dos maiores vilões da ortopedia? Sem dúvida. Hoje, a população está envelhecendo bastante. Se a gente pegar há um século atrás, a expectativa de vida era muito menor do que hoje. As pessoas viviam em torno de 50, 55 anos. Atualmente, a população está passando dos 80 anos. Hoje, nós temos com frequência no consultório pacientes de 90 anos consultando aí normalmente. E o que a gente percebe é que a diferença entre esses pacientes mais idosos, sem dúvida, é a capacidade deles de se locomover, de ter autonomia, tanto autonomia mental quanto autonomia física. E a atividade física ao longo da vida nos traz uma reserva biológica importante e nos permite ter qualidade de vida. Então, hoje, as pessoas que chegam às idades mais avançadas, a grande diferença é a sua autonomia. Autonomia para viver sozinho, para trabalhar, para fazer suas atividades. E aqueles que fazem atividade física, sem dúvida alguma, eles são muito beneficiados. Doutor, já tem bastante perguntas chegando por aqui. A Fátima de Morro Agudo está dizendo que está na cama há mais de 15 dias por conta da coluna. O que ela deve fazer, que já tomou 3 injeções, mas ainda não consegue nem ficar sentada e nem andar? Essa é uma situação mais grave, Uma dor mais intensa. Ela deve procurar assistência médica, muitas vezes tem alguns pacientes que necessitam até de uma internação, fazer o diagnóstico, por que ela está com essa dor, qual que será que é o problema, uma artrose na coluna, uma hérnia de disco muito avançada, então ela precisa de uma investigação, de um tratamento mais intensivo. Muitos pacientes nessa condição, às vezes precisam de uma internação. A Elaine de Ribeirão Preto está dizendo que tem uma dor no braço tão forte que chega a irradiar para as mãos, que fica até formigada, Ela é diarista. Está perguntando o que pode ser. Então, essas dores com irradiação, normalmente elas nos arremetem a lembrar das doenças acometidas pelos nervos, Então, pode ser um nervo periférico, como, por exemplo, uma síndrome do túnel do carpo, em que você tem uma compressão do nervo mediano no punho. Mas se essa irradiação vem desde o pescoço até a mão, pode ser uma cervicobraquialgia, às vezes secundária, uma hérnia de disco cervical. Então, aqui no caso, é necessário fazer o diagnóstico diferencial, os exames complementares para poder fazer o tratamento mais assertivo para esse caso. No caso da hérnia, o tratamento seria só cirúrgico ou não? Não. Inicialmente, você faz recomendações de medicação, anti-inflamatório, analgésico, fisioterapia, readequação postural, atividade física. A cirurgia é destinada àqueles casos mais graves, onde você não tem resposta com o tratamento clínico, ou algumas vezes quando você tem um déficit neurológico. O que é isso? A pessoa começa a perder a força, a sensibilidade de maneira irreversível. Aí são os casos que normalmente necessitam de uma cirurgia.
Certo. A Roseli de Ribeirão Preto está dizendo que tem um desgaste no quadril com indicação de prótese e que sente muitas dores. O que ela pode fazer para amenizar essa dor, então? Então, normalmente, as artroses que necessitam de prótese, elas ainda têm chance de fazer um tratamento conservador enquanto aguardam essa cirurgia. Muitas vezes a cirurgia vai ser feita no SUS, tem uma certa fila de espera aí. Então, o que a pessoa pode fazer para amenizar essa dor? Primeiro, utilizar medicamentos aí que o médico oriente, né? Anti-inflamatórios seguros, analgésicos, né? Tem algumas terapias como fisioterapia, hidroterapia, que é aquela terapia na água, podem ajudar bastante. E atualmente a gente dispõe de algumas medicações que são feitas dentro da articulação. Uma delas é chamada ácido hialurônico. Ele é injetado na articulação, ele reduz a inflamação, reduz a dor e pode ser um grande alívio nesses casos. Bom também. O Ederson de Ribeirão Preto quer saber se as dores que sente nas articulações pode ter relação com um medicamento chamado simvastatina. Pode sim. A simvastatina é um medicamento utilizado para controlar o colesterol, né? A dislipidemia, né? A doença da gordura no sangue. Então, nesses casos, às vezes tem algumas pessoas que têm um efeito colateral de ter dor no corpo todo. Então, é importante ver se tem uma relação com o início do uso da medicação, né? Isso é importante, tá? E também ver diagnósticos diferenciais, tá? Às vezes pode ser algum outro tipo de doença que causa dor em várias articulações. A Ivone de Cravinhos quer perguntar para o senhor que ela tem uma queimação em cima dos pés. O que pode ser? Bom, a queimação em cima dos pés tem várias possibilidades, né? A gente também vai pensar em nervos dos pés mesmo, né? Uma das coisas que dá uma queimação no peito do pé, na parte distal ali próximo dos dedos do pé, é o neuroma de Morton, tá? É um nervo que se inflama ali, o tronco do nervo, normalmente entre o terceiro e o quarto dedos do pé. Ele inflama, fica doloroso e dá uma queimação. Outra coisa, os nervos da coluna mesmo, uma hérnia de disco lombar pode dar uma queimação no peito do pé também. O Cláudio Abreu de Ribeirão Preto tem dores terríveis nas costas, nervos intercostais. Qual o melhor tratamento ou medicamento para aliviar essas dores? Olha, essas dores elas são de difícil tratamento, né? Normalmente a gente tem que usar, em quadros mais agudos, os anti-inflamatórios, os analgésicos, né? E muitas vezes terapias complementares, como fisioterapia, acupuntura, bloqueios de nervo, né? São tratamentos aí que nós recomendamos nesses casos. Falando nesse tipo de tratamento, a Mariana está dizendo que está com uma dor no ciático, se existe algum outro tratamento fora os medicamentos. Olha, a dor no ciático, além dos medicamentos, né? Hoje nós dispomos também da fisioterapia, bloqueios do nervo ciático podem ser feitos também, bloqueios nervosos, tá? Acupuntura também funciona, né? E hoje, você em alguns casos, né, dependendo do tipo de dor, a terapia de ondas de choque pode ser útil também. Alexandre, está sentindo muita dor no calcanhar, tem apenas 43 anos. O que pode ser, doutor? Olha, dor no calcanhar nessa idade, a gente tem várias possibilidades, tá? Depende da localização e do tipo de dor, né? Existe uma dor que é na planta do calcanhar, na parte plantar do calcanhar. A causa mais comum é a fascite plantar, tá? A dor atrás do calcanhar, ela pode ser uma bursite retrocalcânea, né? Que é uma inflamação de uma pequena bolsa que nós temos atrás do calcanhar, ou uma tendinite insercional do tendão de Aquiles, uma inflamação do tendão de Aquiles ali. Então depende muito da localização, tá? O tratamento geral para isso, a gente normalmente, nos homens, a gente recomenda o uso de uma calcanheira de silicone, que é uma palmilha que você compra já pronta para o calcanhar, e você coloca nos sapatos. Evitar ficar descalço, evitar usar chinelos havaianos, chinelos muito baixos, né? E sempre nos sapatos colocar a calcanheira. A gente também recomenda alongamento da fáscia plantar, tá? Que é aquela estratégia da garrafinha de água, e eu gosto muito mais da garrafinha de água com água morna, tá? Porque ela relaxa a fáscia plantar, então você coloca uma garrafinha de água morna e faz a massagem com o seu pé, tá? Isso ajuda a relaxar e alongar a face plantar. E o alongamento da panturrilha, né? Também ajuda muito nesses casos. Além disso, você deve procurar um médico, fazer o diagnóstico preciso, né? Para direcionar o tratamento para o lado correto. Tem mais uma dúvida aqui da Silvana. Ela está dizendo que quebrou o pé esquerdo em dezembro e até hoje ele fica inchado e dói. Isso é normal, doutor?
às vezes isso acontece, dependendo das fraturas do pé, né? Quando a gente tem fraturas ou cirurgias nos pés, é muito comum que eles fiquem inchados. Em alguns casos, eles chegam a ficar 4 até 6 meses inchados, né? É importante saber se a fratura já consolidou, já colou, né? Isso é importante. Se a fratura deixou alguma sequela, como por exemplo um desalinhamento em alguma articulação, ou eventualmente algum outro tipo de deformidade que pode estar perpetuando essa dor e esse inchaço. Caso não haja, as medidas de controle de inchaço são importantes, né? Então o uso de uma meia elástica de média compressão pode ajudar bastante. Agora, a dúvida chega de Sertãozinho. A Conceição está dizendo que tem 4 pinos na lombar, isso tem mais de 12 anos, mas ainda sente muita dor, faz bloqueio, mas não resolve. O que ela deve fazer? Inclusive, ela toma Tramal na veia para passar essas dores. Esses casos que já foram operados e seguem com muita dor, eles são os casos mais desafiadores, né? A gente tem que associar terapias aí alternadas, né? E variar bastante o que você vai fazer. Primeiro, um diagnóstico preciso do porquê a dor persiste, né? Qual que seria a causa da dor, né? Por exemplo, algum problema em relação à fixação, esses pinos estão ocasionando a dor, né? Um evento secundário que pode ter acontecido, né? Um tratamento incompleto, né? Uma cirurgia que não resolveu totalmente o problema, ou simplesmente a evolução natural da doença. Então, você tem que chegar nesse diagnóstico para propor as melhores soluções. A Eliana tem uma dor na coluna que acarreta em dormência na perna. É normal? Sim, algumas dores na coluna, quando elas acometem os nervos da coluna, elas podem dar essa sensação de dormência, né? Que é uma alteração do nervo mesmo, a gente chama isso de radiculopatia, tá? Infiltração para dor crônica na coluna ajuda? É a Angelita de Franca que quer saber. Sim, essas infiltrações têm nos ajudado bastante e tem sido um complemento aos medicamentos via oral, né, que a gente toma por boca, e além da fisioterapia. Então, hoje tem sido uma estratégia importante, tá? Podem ser utilizados analgésicos, corticoides, então tem várias medicações que podem ser usadas. E também a gente dispõe de um outro tipo de tratamento chamado radiofrequência, em que a gente coloca agulhas, faz uma estimulação, né? E você trata, entre aspas, aquele curto-circuito do nervo. A Rosângela de Ribeirão Preto tem joanete, pratica muita atividade física, mas ela não quer deixar de fazer, mas quer saber como amenizar então essas dores que até a planta dos pés doem. A joanete, infelizmente, assim, não há um tratamento conservador eficiente para ela, né? Normalmente o tratamento acaba sendo cirúrgico. Qual que seria o tratamento conservador antes da gente pensar em uma cirurgia? A adequação dos sapatos, né? Os sapatos que as mulheres usam com muita frequência, eles têm o bico fino, triangular, né? E isso é um dos fatores que leva essa joanete a se agravar. Outra coisa, o uso do salto alto também. Elevar o pé junto com o bico triangular são 2 fatores que levam a progressão e piora das joanetes. Então, em primeiro lugar, tentar adequar os sapatos da melhor forma possível. E hoje em dia a gente faz cirurgias minimamente invasivas, né? Que a gente faz com pequenos cortes, a gente consegue corrigir a joanete, o paciente sai andando da cirurgia, né? Uma recuperação relativamente rápida, e aí vai permitir que ela possa voltar a essas atividades físicas normalmente. Paulo agora quer saber, pulso aberto, o que pode ser feito, doutor? O que o pessoal chama de pulso aberto, né, normalmente é uma instabilidade do punho, tá? Pode ter havido uma lesão ligamentar, uma fratura, né, e o punho está como se fosse solto, né? Normalmente acontece depois de uma entorse do punho. Em geral, ela é transitória, tá? Então, normalmente o uso de medicações anti-inflamatórias, analgésicos e fisioterapia costuma resolver a maior parte dos casos. Se essa instabilidade é muito grande, aí pode ser necessária uma cirurgia. Doutor Alexandre Cury, agradeço muito a sua participação aqui conosco. Tenha uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos.